da Igreja Evangélica Congregacional não batizamos crianças. Por que não batizamos crianças? Porque nós não temos um só exemplo bíblico de batismo de crianças. Segundo, porque Jesus Cristo pediu o batismo quando tinha 30 anos de idade. Terceiro, porque na expressão bíblica o batismo são para aqueles que antes entregaram sua vida ou suas vidas a Cristo Jesus, e nós temos alguns exemplos. Primeiro, diz a Bíblia que um dia o Espírito Santo falou a Filipe, que era um discípulo de Jesus, disse, mandou Filipe ir até determinado local onde ia um eunuco em um carro daquela época. E Filipe acompanhou aquele carro, ele estava lendo a Bíblia, e Filipe disse, entendes o que lês? E aquele camarada, aquele etíope, disse, como é que eu posso entender se não há quem me explique? E Filipe convidou Filipe para subir ao seu carro, e Filipe começou a explicar as escrituras. Ele estava lendo o capítulo 53 de Isaías, que falava da morte sacrificial de Cristo. E depois que Filipe explicou a passagem, aquele eunuco creu que Cristo era Senhor e Salvador da sua vida, e ele disse, existe ali alguma água, o que impede de ser batizado? Filipe disse, olha, você pode ser batizado se você crê. E aquele eunuco disse, eu creio que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador. Ele disse, então pronto. E ali ele foi batizado. Então os exemplos bíblicos sobre o batismo é para pessoas que desejam o batismo, mas que antes fizeram um compromisso com a pessoa de Jesus, entendendo que ele é o Senhor, o único Salvador, Redentor, e o entregou a sua vida como pleito de gratidão e compromisso. Por isso que nós só batizamos pessoas adultas. Segundo, nós também da Igreja Evangélica batizamos por aspersão. Existem duas formas de batismo nas igrejas evangélicas, por imersão e por aspersão. A Bíblia ela não é explícita se o batismo é por imersão ou por aspersão. Não existe um só texto bíblico que diga que o batismo é por mergulho, por imersão, ou é por aspersão, aspergir água sobre a pessoa. Veja bem, explicitamente, isso é, no Novo Testamento. Mas eu gostaria de observar com os irmãos alguns textos. Eu vou pedir, o presbítero Algério vai ler. Lê, por favor, João capítulo 1, verso 19 até o 21. Diz o texto da palavra do Senhor. Este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem, quem és tu? Ele confessou e não negou. Confessou, eu não sou o Cristo. Então lhe perguntaram, quem és, pois? És tu Elias? Ele disse, não sou. És tu profeta? Respondeu, não. Disseram-lhe, pois, declara-nos quem és, para que demos resposta àquele que nos enviaram, que diz a respeito de si mesmo. Então ele respondeu, eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Ora, os que haviam sido enviados eram entre os fariseus, e perguntaram-lhe, então, por que batizas, se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Respondeu-lhe João, eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis, o qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar-lhes as correias das sandálias. Estas coisas se passaram em Betânia, outro lado do Jordão, onde João estava batizando. E quando ele estava batizando, os escribas e fariseus, que eram doutores da lei, que conheciam toda a Bíblia Sagrada da sua época, confundiram João com três pessoas. Tu és o Elias? João disse, não sou Elias. Tu és o Cristo? Ele disse, também não sou o Cristo. Tu és o profeta? João disse, também não. Observe. Agora, por que estes escribas confundiram João com Elias? Confundiram João
com o Messias, com o Cristo, e confundiram João com o profeta. Porque no Velho Testamento dizia que Deus iria enviar Elias para restaurar todas as coisas e purificar o povo da descendência de Levi. E dizia também, Moisés falou que devia o profeta, que era igual a ele, para fazer as coisas que ele havia começado. E a Bíblia também diz no Velho Testamento que o Cristo viria para purificar o povo batizando. Agora veja bem, no Velho Testamento, o batismo é símbolo de purificação. Agora veja que no Velho Testamento se batizava até os móveis. Agora como se batizava? Por favor, leia Hebreus 9, 19 e 20. Porque havendo Moisés proclamado todos os mandamentos segundo a lei, a todo o povo, tomou o sangue dos bezerros e dos bodes, com água e lã, tinta de escarlate, isopo, e aspergiu. Observe, Moisés, só um minutinho, Geraldo. Observe, Moisés pegou água e aspergiu sobre o povo. Continue. Não só o próprio livro, mas também sobre todo o povo, dizendo: este é o sangue da aliança, a qual Deus prescreveu para vós outros. Ele pegou sangue e água e aspergiu. No Velho Testamento, a água era símbolo de purificação. Números 19, 18 a 21. Um homem limpo tomará ísopo e molhará naquela água, e aspergirá sobre aquela tenda, e sobre todo o utensílio, e sobre as pessoas que ali estiverem, como também sobre aquele que tocar nos ossos. Só um minutinho. Pegará água e aspergirá sobre todo o utensílio, ou seja, sobre a mesa, sobre as cadeiras, aspergir, e sobre todo o povo. Veja bem, então no Velho Testamento não existe uma só vez imersão, mas todo batismo do Velho Testamento é aspersão, água sobre o povo. Agora veja bem, esses fariseus conheciam o Velho Testamento e sabia que Elias viria para batizar o povo, sabia que o Messias viria para batizar o povo, e sabia que o profeta viria para batizar o povo, e batizar, agora instruído por onde? Pelo Velho Testamento. Esperaria eles que alguém viesse batizar por imersão, se o Velho Testamento ensina por aspersão? Agora veja, por outro lado, se eles confundiram João Batista com Elias, com o Messias e com o profeta, então a gente chega a entender o seguinte, que João foi confundido com o Cristo porque a lei e os profetas falaram que ele havia de aspergir água sobre o povo. João foi confundido com Elias porque este havia de preparar o caminho aspergindo o povo como Moisés fez. E João foi confundido com o profeta semelhante a Moisés porque ele estava aspergindo o povo como Moisés. Agora veja, João chega e diz assim, lá no final ele diz: eu vos batizo com água, mas ele, que é o Cristo, vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Preste atenção, João está dizendo o seguinte: o elemento que eu batizo vocês é água, mas o elemento pelo qual o Messias, o Cristo, vai batizar vocês é o Espírito Santo. E a Bíblia diz, lá em Atos dos Apóstolos, a Bíblia diz que veio sobre eles o Espírito Santo. Eles não mergulharam no Espírito Santo. O Espírito Santo veio sobre ele. Isso é aspersão. Agora veja bem, se o batismo do Messias é aspersão, por que o de João é imersão? Agora, por favor, a Bíblia não é explícita, ou seja, o que a Bíblia deixa claro é que quem tem que ser batizado é quem creu de fato em Cristo. Segundo, que o elemento do batismo é água. Terceiro, que a forma é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então observe, nós congregacionais batizamos por aspersão, porque o batismo é simbólico, não vai inserir nenhuma graça a ninguém. Agora veja, na proporção que os irmãos querem se batizar, eles estão dando testemunho visível e público de que tem um compromisso com Cristo, e simplesmente isso e nada mais do que isso. É importante por quê? Porque a confissão das pessoas é importante para Deus.
A Bíblia diz: se confessarem diante dos homens, eu confessarei o teu nome diante do meu Pai que está no céu. E o batismo é a forma de confessar que eles pertencem a Cristo e têm um compromisso com Cristo e com a igreja do Senhor. Maria Guedes da Silva, por que você quer se batizar? Porque eu creio que Jesus é o meu Salvador e nele eu sou nova criatura. Amém. Irmã Renata Georgia Lima de Araújo, por que a irmã deseja o batismo? Para confirmar ainda mais o meu amor por Jesus e saber que Ele é o Senhor e Salvador para todos sempre. Amém. Tiago Rafael de Barros Pereira, por que você quer se batizar? Porque creio no Senhor Jesus Cristo e quero ser testemunha da sua glória. Irmã Alessandra Grace Marques de Oliveira Macena, por que você deseja o batismo? Porque eu creio em Jesus Cristo como Senhor, único Senhor e Salvador da minha vida. Irmã Maiara Leão Seabra de Melo, por que a irmã deseja o batismo? Porque eu creio em Deus e na sua palavra. Irmã Priscila Michele Souza Martiniano, por que deseja o batismo? Porque além de crer em Deus, eu quero mostrar a todos o compromisso que eu tenho com Ele. Irmão Marcelo da Costa Sobral, por que eu desejo o batismo? Porque Ele é meu Senhor e Salvador.